como povo redimido, resgatados por tua cruz, povo eleito, povo santo, celebramos teu amor, entraremos por tuas portas, entre hinos de louvor, novas este novo canto, nossa herança és o Senhor, glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações virão te adorar nesse dia que não terminará. Seja uma nossa voz, seja eterno nosso sim, ao redor do teu altar, para sempre. O Rei dos Reis que vem, toda glória e louvor. Glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue temos a Estamos aí de volta. Vamos nessa terça-feira, de modo especial, né, preparando com todo o nosso coração essa graça da ressurreição de Cristo. Cristo vive, Ele reina e habita no meio de nós. O Senhor fez a sua Páscoa no nosso meio e nos deu uma vida nova, uma nova chance. Então, por isso, meu irmão, eu convido a você, aproveita esses minutinhos que o João vai cantar de novo, e eu convido a você a mandar o link para as pessoas, e que a gente possa celebrar essa Páscoa do Senhor, essa vitória do Senhor sobre a morte, sobre o pecado. Ele, o Rei, o glorioso Rei, que nos ama, que está sempre conosco. Cantemos com alegria e celebremos a Páscoa do Senhor. resgatados por tua cruz, celebramos teu amor, entraremos por tuas portas, entre hinos de louvor, novas este novo canto, nossa herança és o Senhor, glorioso Rei, vencedor na Cruz, com teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações irão te adorar nesse dia que não terminará. Seja uma nossa voz, seja eterno nosso sim, ao redor do teu altar, para sempre. Ao Rei dos Reis que vem, honra, glória e louvor, nossa vida, nosso amor, para sempre. Glorioso Rei, vencedor na cruz, com teu sangue, enfim, temos a paz.
Todas as nações irão te adorar nesse dia que não terminará. Vamos ver agora quem está já ligadinho conosco. Hoje tem bastante gente, graças ao bom Deus. Alexandre, vai mandando aí o seu pedido de oração para que nós possamos rezar por você, meu irmão, minha irmã. Nós aqui do Seja Luz, né, pioneiros nas questões de live, né? A gente sempre trouxe as lives desde o início. O nosso programa ele é próprio para isso, né? A gente quer levar sempre a palavra de Deus ao seu coração, à sua vida. Então, que possamos, nesse momento, rezar, né, por tantas famílias que vivem, né, e principalmente por agora, por esse momento de pandemia, né? E vai entrando, já está, graças a Deus, entrando bastante gente aí. Então, vamos agora pedir o Espírito Santo que vá nos conduzindo nesse momento. Espírito Santo de Deus, nesse momento, nós te entregamos toda a nossa vida. Entregamos hoje o que nós temos. Hoje é a nossa voz, hoje é o nosso coração, hoje é aquilo que o Senhor preparou para nós. E por isso, Senhor Jesus, eu vos peço, derrama teu Santo Espírito sobre nós. Conduze-nos em vosso amor, em vossa graça, para que experimentamos, Senhor Jesus, o vosso amor de maneira a que possamos ser criaturas novas, não sermos mais os mesmos velhos homens que fomos, mas que hoje sejamos em Ti homens novos, que possa amar-te e entregar-te totalmente em Tuas mãos. Por isso, Senhor Jesus, eu vos peço nessa noite, a visitando o coração de cada casa que acompanha o nosso programa, vai acompanhando, Senhor Jesus, o coração de todos aqueles que hoje passam por dificuldades, principalmente aqueles que estão hoje passando pelo problema do coronavírus, né? Que está assolando não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Senhor Jesus, eu vos peço, derrama teu Santo Espírito, para que possamos ser repletos do vosso amor, o Senhor que é a fonte de todo amor. Por isso, com essa canção, Senhor, cantemos e contemplemos esse grande amor que vem de Ti. Oh Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inundar meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim, não me deixa trilhar na minha dor, os planos que são meus. Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor, causar um livre voo dos filhos de Deus. Não quero mais viver assim, não me deixa trilhar na minha dor, nos planos que são meus. Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor, gozar um livre voo dos filhos de Deus. É possível contemplar, é possível contemplar o novo em mim.
e guiado por tua voz se começa. É possível contemplar o novo em mim, e guiado por tua voz se começa. Convido você a repetir essa frase: é possível contemplar. Você é uma nova criatura em Cristo. Você é um novo homem, uma nova mulher. Você é um ser humano que não é mais o mesmo. Não é dominado pelo pecado, é dominado pelo amor de Deus. É possível contemplar o novo em ti, meu irmão. Obrigado, Senhor Jesus, por nos fazer novas criaturas, por fazer em nós a tua obra. E por isso, Senhor, hoje, e também a todas as pessoas que nos acompanham, hoje o nosso convidado muito especial, ele vem nos falar dessa alegria, da obediência e do amor de Deus, a qual nos é mostrado tanto nesse tempo da Páscoa. Jesus passou pela morte, mas mostrou o triunfo sobre a morte. E ele hoje, numa posição também não somente como amigo, mas também como médico, né? Ele é médico, doutor, e leva, né, a graça de Deus não somente por ordem física, mas também espiritual. Admiro muito a pessoa dele. Eu convido agora o Dr. Andrei a fazer a nossa pregação nesse momento. É possível contemplar o novo em mim, e guiados por tua voz se começa. Então, boa noite a todos que estão assistindo a gente aí pelas redes sociais. É uma grande alegria ter sido convidado aqui para participar hoje aqui do projeto Seja Luz. E eu e o Guilherme já nos conhecemos há algum tempo, e ele já tinha me feito um convite anteriormente, mas infelizmente não deu certo, mas agora deu, né? E é uma grande alegria podendo estar aqui com vocês. Então, a gente foi escolhido um tema aqui que eu acho que é muito interessante, muito pertinente pelo momento que a gente está passando agora. Na verdade, 2 temas, né? Um que inicialmente é um sobre a obediência, a obediência de Cristo, né? Mais exatamente. Tirando aqui da carta de São Paulo aos Filipenses, a gente ouve aqui o que São Paulo nos fala. Ele diz assim, capítulo 2, versículos 6 a 8. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nosso Senhor, ele é perfeito Deus e perfeito homem. E sendo perfeito homem, ele é modelo de todas as virtudes humanas. E dentre essas virtudes, a virtude da obediência, que São Paulo nos fala, né? Que o Senhor foi obediente de forma total, né? Extrema, até a morte, e morte de cruz, a pior morte que poderia existir naquela época. E nós, sendo homens e mulheres, devemos imitar Cristo também nas suas virtudes, em especial na virtude da obediência. O Senhor, a gente deve imaginar uma coisa interessante, né? Nosso Senhor, ele teve uma vida oculta. A maior parte da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo foi uma vida oculta. Ele veio 30 anos de total desconhecimento praticamente
das pessoas que viviam lá, né? Ele teve o nascimento em Belém, no lugar que era... A Belém não era uma grande cidade, foi na época do rei Davi, mas depois já não era mais uma cidade famosa, não era uma cidade com grande reconhecimento, era mais Jerusalém. Então, eles foram até Belém, né, Nossa Senhora e São José, para o recenseamento, e depois Nosso Senhor nasce em Belém, numa gruta, né, num lugar totalmente pobre, sem estrutura, né? E depois vem os Reis Magos, isso sim, né, dá uma certa, vamos dizer, mais chamativo, né, a chegada dos Reis Magos, né, toda aquela comitiva, né? Mas depois Herodes resolve matar os recém-nascidos até 2 anos de idade, até os bebês até 2 anos, e eles são obrigados a irem até o Egito. Depois voltam, vão para Nazaré e têm a sua vida por lá. Mas foi uma vida totalmente comum, né? Nosso Senhor não teve nada de extraordinário. Teve esses momentos, né, que a gente tem registro no Evangelho, mas não tem mais registro porque não existiram também outras coisas tão extraordinárias. Tiveram uma vida comum, Nosso Senhor teve uma vida comum, né, todo esse período. Tanto é que quando depois começa a vida pública de Nosso Senhor, isso aos 30 anos, e isso se dá até dos 30 aos 33 anos, Nosso Senhor, ele volta para Nazaré, ele já começou as suas pregações, os milagres, e as pessoas estranham, mas espera aí, esse aí não é o filho do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro? Também outra forma que eles perguntam, ou eles, né, ficam admirados, né, da presença do Senhor, com toda aquela sabedoria, poder, e de repente fala, mas como assim, né? Ou seja, isso é prova concreta para a gente que Nosso Senhor teve uma vida comum, e essa vida é uma vida muito santa, né? Não deixou de ser uma vida santa, né? Então, a nossa vida também, a gente também é chamado a ser santo, né, na nossa vida comum, né? E dentro dessa busca, né, de se tornarmos imitadores de Cristo, e essa é a nossa principal vocação, né, nosso chamado, sermos outros Cristos, imitadores de Cristo, não naquilo que Ele fez de extraordinário, né, possamos até fazer, se Deus nos dá a sua graça, mas no ordinário, no comum de cada dia, né, procurar a santidade nas pequenas coisas de cada dia. E a obediência faz parte também dessa busca da santidade, né? Nosso Senhor foi obediente ao Pai, a Deus Pai, sendo Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Santa Trindade, mas sendo homem também, ele foi obediente ao Pai de forma perfeita, mas também foi obediente aos seus pais na terra, Nossa Senhora e São José como o pai adotivo de Cristo. E nós também somos chamados a essa obediência, como dizem anteriormente, né? O próprio Senhor diz, né, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não adianta muitas vezes a gente ter uma vida de piedade grande, né? Vamos à igreja, vamos às missas, rezamos, até nos emocionamos, né, quando fazemos ou cantamos, e que não tem nada de errado nisso, mas a gente tem toda essa piedade, essa emoção, mas no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, nós não obedecemos a Deus. Nós não cumprimos aquilo que Deus quer de nós, né? Nem naquilo que é mais simples, naquelas coisas menores, né? E nem nas maiores também. Nós podemos nos perguntar, mas como? Como que a gente sabe se a gente está realmente obedecendo a Deus? Primeira coisa são os mandamentos, né? Aqui a gente, na nossa sala, aqui, a gente já vê que do lado direito que tem, vocês não podem ver, mas aqui do lado direito tem uma lista dos 10 mandamentos, né? Isso aqui vamos dizer que é o básico que o cristão deve seguir. São os 10 mandamentos, é conhecer de cor e seguir, porque na realidade esses mandamentos eles foram entregues a Moisés no Monte Sinai por Deus, mas de certa forma esses mandamentos já estavam escritos no coração do ser humano. E depois, mas de certa forma Deus deixou por bem que isso ficasse de forma muito clara, né? Então,
amar Deus sobre todas as coisas, não levantar falso testemunho, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade e os demais mandamentos. Isso, digamos assim, é o início, né? Essa obediência se começa por aí, pelos mandamentos, né? Então, inicialmente, a gente deve conhecer os mandamentos, amar os mandamentos de Deus e segui-los, né? Claro que com esforço, né? Aqui necessita do esforço. Primeiro, a gente é a graça de Deus, a gente não consegue nada sozinhos, né? Nada, exatamente nenhum um passo na vida espiritual, nem um passo para frente, ele se dá sem a ajuda de Deus. Deus nos ajuda, Deus nos empurra, Deus tem mais interesse pela nossa santificação, pela nossa salvação, a possibilidade de sermos felizes. Essa que é a parte inicial, que é interessante, né? Porque tudo isso o que vai nos levar, a nossa correspondência a essas questões todas, é que nos vai levar a ser verdadeiramente felizes. Se correspondemos realmente ao que Deus quer de nós, isso vai nos levar àquela felicidade que o próprio nosso Senhor fala. Que a vossa alegria seja plena. Então, a plenitude da alegria, da felicidade, ela se dá na dependência da nossa correspondência ao que Deus nos pede. Então, a partir do momento que nós nos esforçamos, nós contamos com a graça, mas também procuramos os sacramentos, procuramos ter uma vida de oração, né? Não uma vida de oração lá de vez em quando, mas diária, todo dia, separar um momento para estar com Deus, para conversar com Deus, conversar sobre a nossa vida mesmo, perguntando de Deus o que Ele quer de nós. Se a gente tem esse esforço, né, de cultivar essa amizade com Cristo, nós conseguimos, né? Nós iremos conseguir seguir aquilo que Deus quer da gente, né? Conseguiremos obedecer, né? Primeiro esse querer, né? Santa Teresa fala que nós temos que pedir de Deus isso, querer realmente querer aquilo que Deus querer fazer aquilo que Deus nos pede, querer obedecer a Deus. E Deus nos dá as graças por isso, que é impressionante, né? A gente faz aquilo que o próprio Deus nos estimula a fazer. A gente só precisa, digamos, abrir um pouquinho a guarda, né? Dar essa chance, né? Permitir, porque Deus ele nos dá liberdade, né? Isso é próprio do amor, né? A gente só pode amar se nós somos livres, né? Então não tem como Deus nos forçar a fazer as coisas. Ele pode nos dar muitas graças, praticamente empurrar, mas mais do que isso não dá, né? A gente depende da nossa correspondência, né? A gente dizer o nosso sim também. Outra forma de obedecer é obedecendo à igreja, porque Deus nos deu a igreja, uma igreja visível, né? Que está como tinha na época dos apóstolos, né? Você tinha São Pedro, que era a cabeça da igreja, e os demais apóstolos como representantes, todos representantes de Cristo. E hoje nós temos a igreja que representa Cristo na terra. Então, também devemos obedecer à igreja, ouvir o que o Papa nos diz, saber dos documentos da igreja, aquilo que a igreja nos ensina, né? Às vezes a gente tem uma resistência, não, mas nos achamos um pouco autossuficientes, sabemos demais, sabemos tudo. Não, porque na realidade, na minha opinião, eu não concordo com isso. Não, mas nesse aspecto a igreja está um pouco retrógrada, não está correta, não. Né? Então não vale, né? Isso aqui não. Eu sigo isso aqui, né? Vai olhando os mandamentos lá, não, esse aqui vai, esse aqui não vai, não, esse aqui mais ou menos. E na realidade a gente está fazendo uma obediência assim, self-service, né? Aquilo que me convém eu faço, o que não me convém eu não faço, né? E o caminho de santidade, o caminho realmente de encontro com Deus, ele não deve ser assim, né? Não se concretizará se a gente fizer dessa forma, né? Então a gente deve obedecer à igreja. A igreja tem 2000 anos, né? A igreja ela é mãe, né? E como uma boa mãe, ela tem que às vezes tem que ser dura com a gente, né? Tem que ser dura com seus filhos. Às vezes ela tem que puxar a orelha, né? Mas ela vai nos ensinando, né? E a gente vai procurando compreender. Nem tudo a gente compreende, muitas das vezes é isso, né? A gente, poxa, isso aqui não parece que eu não entendo, mas a gente tem que dar um passo para frente, que é realmente a fé, né? O de eu poder
dar esse passo de confiança e falar, poxa, eu não entendo, eu não compreendo completamente, mas eu sei que dali onde está vindo essa orientação, essa informação, eu sei que é digna de fé, então eu vou acreditar e vou procurar aprofundar. Deus me dá, se Deus quiser me dar essa graça de entender bem por que a igreja me pede isso, por que a igreja ensina isso, Ele vai dar. Vai dar, se for da vontade dele. Tem coisas que a gente vai morrer e não vai entender completamente, só lá no céu, né, que a gente vai entender completamente algumas coisas, né? Mas o Senhor nos pede essa fé que não é cega, mas é uma fé também que parte do amor, né, do amor a Deus, né? Eu sei que Deus me ama, Deus quer o melhor de mim, o melhor para mim, então eu digo sim, né? Da mesma forma que um filho às vezes não entende porque o pai ou a mãe pede tal coisa, ou porque o pai está te levando vai passear, mas no final está indo lá para a clínica de vacinação, né? E aí no final vou sentir dor, pode às vezes até ter febre porque tomei a vacina, mas por que meu pai fez isso comigo? Será que ele não me ama? E não, isso é para um bem, né? Às vezes alguma coisa assim, né? Então você vai vendo que quando você tem também essa ideia de como um pai trata um filho, né? Muitas vezes nos ajuda a entender também como a igreja se posiciona em relação a nós. Então, quando eu falo obediência à igreja, eu digo obediência nesse sentido, né? Aquilo que a igreja ensina de forma, vamos dizer, formal, né? Que você vê nos documentos, você vê no catecismo. Então, isso é o que a igreja ensina, né? Então, o que a igreja nos pede. E é bom aprofundar, porque se você não conhece, você não tem como amar. Eu não tenho como amar aquilo que eu não conheço. Então, e como é que eu vou seguir aquilo que eu não conheço também? Então, eu não conheço os mandamentos, eu não vou seguir os mandamentos. Muito bem, né? Mas a partir do momento que eu também não me esforço, eu também tenho uma certa parte de culpa, né? Por não estar me esforçando a conhecer mais. E se eu amo alguma coisa, eu vou me esforçar para conhecer melhor, né? Se eu amo a minha namorada, eu procuro me esforçar para estar mais junto dela, para conhecê-la melhor, conhecer a família, saber o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, para fazer aquilo que agrada a ela, para ela ficar feliz, sorrir para mim, porque eu gosto de ver o sorriso dela, né? Assim como eu procuro fazer isso com a minha esposa, né? Ou a gente que é casado, né? Procura fazer isso com as esposas, né? Conhecer, saber mais o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, para não, né? Para ela ficar mais feliz, né? Para ficar mais alegre com a gente. Então, quem ama também tem esse espaço. O amor não é simplesmente um sentimento, né? Pode brotar sentimento, mas o amor é muito mais ação, né? Quem ama age. Quem ama age como uma pessoa que ama, né? Então não adianta somente um sentimento, eu amo a Deus, mas eu não faço nada que Deus me pede, né? Eu não obedeço a Deus, né? E a gente vê, né, na vida de Cristo, né? Se Cristo não obedecesse a Deus, né? Apesar que é uma coisa impossível, né? A gente às vezes coloca essa posição, mas isso não é impossível, porque nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem, segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Mas assim, na sua posição de homem, você vê os frutos, né? Você consegue enxergar os frutos da obediência de Cristo, da obediência total, né? Obediência radical. E muitas vezes a obediência ela tem que ser radical, para dar os frutos que ela precisa dar. Então, a ressurreição de Cristo, os sacramentos brotaram exatamente desse sacrifício do Senhor, né? Os sacramentos são canais da graça de Deus que vieram com realmente o sacrifício de Cristo na cruz, né? A própria vida de Cristo, como São Paulo fala, né? E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais. Então, assim, a própria questão de Deus sendo segunda pessoa da Santíssima Trindade, ter se encarnado no seio da Virgem Maria, já foi uma coisa tremenda, né? Ele ter se dignado a se tornar homem como nós, já é uma coisa tremenda. Então, só a própria encarnação do Verbo de Deus já foi algo tremendo. E aí, ainda mais toda essa vida oculta, essa obediência aos pais, porque, poxa, sendo Deus, ele assim mesmo obedeceu aos pais, obedeceu às leis digamos, humanas, né, que regiam aquele momento, né? Então, isso a gente tem que refletir também sobre isso, né? Como é que a nossa obediência também aos nossos pais? Eu não sei a idade de quem assiste aqui o Instagram, mas muitas pessoas moram com os pais ainda e os devem obediência. Claro que depois que saem de casa também, num certo modo, também devem obediência aos pais. Como é que está essa obediência aos pais? É uma
uma boa forma de refletir. Será que meu pai pede alguma coisa, minha mãe pede alguma coisa, eu já vou revidando, já vou respondendo, faço de má cara, demoro para fazer, empurro para o dia seguinte. Como é que são essas coisas, né? A gente tem que parar para refletir também, porque, de certa forma, a autoridade dos pais é um reflexo da autoridade de Deus em casa. Outra forma de obedecer também é ao nosso diretor espiritual. O diretor espiritual é uma coisa, é algo que é importantíssimo na vida de um cristão. Eu sei que muitos não têm essa experiência de poder ter um diretor espiritual, que é um sacerdote, porque quando você tem essa possibilidade de fazer direção espiritual, né, e seria uma recomendação fazer uma vez por mês. A gente sabe que nas paróquias, hoje, né, nem se fala, mas eu digo de modo geral, tem muito serviço, tem muito trabalho, então nem sempre o sacerdote tem tempo para poder estar dirigindo as almas de uma forma, vamos dizer, personalizada, né, um a um. Então, mas quando a pessoa tem essa possibilidade, né, de ser acompanhado por um sacerdote, e você vai conversando com o sacerdote sobre a sua vida espiritual, sua vida pessoal, profissional, de relacionamento, e a partir daí também você consegue ter conselhos, né, a partir disso. Nós temos que considerar esses conselhos como vindo do próprio Deus. Deus age através dessas pessoas e elas e a forma de Deus nos aconselhar. Às vezes você tem até de ter paz, né, de saber, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que é por aqui mesmo? Eu estou aqui o caminho que eu tenho que trilhar? Ou será que eu estou indo para o lado errado? Né? E não fala, olha, não é aqui não, você está errado. Vamos por aqui, vamos corrigir essa situação. Isso aqui não está legal, você tem que mudar. E aí você sabe, poxa, é isso que Deus está me pedindo, né? E a partir do momento que a gente tem essa... a gente considera isso como verdade, você tem graça de Deus, né, para fazer isso. E aí também aquilo que eu falei anteriormente, aí é o caminho da felicidade, né? Você ser feliz. Se você quer ser verdadeiramente feliz, você tem que buscar a santidade. Não tem outro caminho. A santidade e a felicidade, elas são lados da mesma moeda. Não tem como você ser verdadeiramente feliz e não seguir esse caminho de santidade. Mas o contrário, né? Quem quer ser santo, não existe santo infeliz, né? Santo triste. Né? Não existe isso. Ou santo é feliz ou não é santo. Não é verdade? Então, são formas assim concretas, né, de a gente exercer a obediência também. Né? A questão dos mandamentos, a igreja naquilo que ela vai ensinando. E claro que no nosso caso aqui a gente tem a figura do nosso bispo, que representa, né, o Papa aqui, a igreja na nossa diocese, mas também o diretor espiritual que dirige a sua alma. Né? Se você não tem um diretor espiritual, pelo menos a pessoa que você confessa. De modo geral, é bom que a pessoa que você confessa seja sempre a mesma. Claro, dentro das circunstâncias, né? Podendo ser, seria muito bom, porque aquele sacerdote ele vai conhecendo a sua alma e vai podendo estar te orientando da melhor forma. Então, os conselhos da confissão, será que eu escuto, eu procuro pôr em prática, ou nem estou confessando, né? Que seria a coisa mais complicada. Tem 1 ano, 2 anos que eu não confesso. Nossa! Coitado do padre, hein, quando for ouvir a sua confissão, né? 2 anos aí sem confessar. Mas assim, procure confessar com frequência, né? A gente não vai lembrar primeiro os pecados que a gente cometeu durante 2 anos, né? 1 ano que seja, nem de 1 mês é difícil, né? E a confissão te dá graça para não cair nos mesmos pecados, né? Então, é graça de Deus também, que a gente não pode desperdiçar. Agora que a gente está num período de pandemia, é uma coisa que poderíamos estar refletindo, né? Será que a gente valoriza realmente os sacramentos que a gente tem na igreja, né? E assim, com fartura, missas todos os dias, possibilidade de confessar praticamente todos os dias. A gente tem valorizado tudo isso, ou a gente considera isso muito normal, muito tranquilo, né? E não tem nada de normal, né? Nada de normal. Outro aspecto interessante da obediência é considerar a obediência como um caminho de humildade. Né? Porque quando a gente obedece, a gente se nega a si próprio. E isso é importante porque
a gente sempre tem aquela sementinha do orgulho. Então, assim, ela tende a ir crescendo se a gente não ir podando. E a forma de você obedecer é você colocar esse orgulho bem lá debaixo da terra, né? Então, quando você coloca a obediência, poxa, você vai empurrando, você vai afundando esse orgulho e vai escavando, colocando lá embaixo e vai crescendo na humildade, né? Imagina a Nossa Senhora, né? Ela fala quando o anjo foi fazer a anunciação, né? Falou que ela ia ser a mãe do Salvador, e ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. Ou a serva também, existem essas duas traduções, né? Mas escravo eu acho uma expressão mais forte, né? Assim, aquela obediência total, né? Não, assim, faça-se em mim segundo a tua vontade, assim, o que o Senhor quiser, né? Essa né? Nossa Senhora também é modelo de virtudes, né? Nesse quesito da obediência nem se fale. Então, quando a gente obedece, nós procuramos matar o amor próprio, que a gente fala, esse amor próprio ruim. Pode ter um amor próprio bom, mas esse amor próprio, né, que nos coloca assim muito para cima, né, muito acima do que a gente é de verdade, né? E a forma também de a gente se negar a si próprio, como o Senhor fala, né? Quem não tome a sua cruz, né, nega a si mesmo e tome a sua cruz e me siga, né? Então é uma forma da gente se negar também. E a gente é mau juízo de si próprio, já diria Santa Teresa. Então você tem alguém que possa te aconselhar, né? Existe esses conselhos que eu já falei, né? Que são os gerais, né? Os mandamentos, aquilo que a igreja nos ensina, mas também esses conselhos mais específicos para a nossa vida espiritual também são importantes. São José Maria, ele escreve assim, num livro que chama Caminho, né? Que eu recomendo a todos que tenham, né? Tem gente que já ganhou esse livro, né? Não sei se está lendo, mas tudo bem. Obedecei como nas mãos do artista obedece um instrumento, que não se detém a considerar por que faz isto ou aquilo, certos de que nunca vos mandarão coisa que não seja boa, para toda a glória de Deus. Então, assim, a obediência, ela sempre leva a maior glória de Deus, né? Se você obedece nessas questões que eu comentei, mal não vai fazer, né? Só vai fazer bem. Só que é duro, porque você tem que vencer o orgulho, né? É duro vencer o orgulho, é difícil. Mas assim, você vai vencendo, né? Você vai lutando, é uma luta, né? E quando cai, você fala, putz, caí nessa questão aqui grave, ou não, né? Mas tenho caído nesse pecado, né? Esse pecado de estimação, né? Que a gente acaba tendo, meio que, ele fica lá, né? Tipo um cachorrinho, né? Nunca sai, né? Nunca abandona a casa e fica por ali, né? Então, tem que lutar, né? Lutar contra os pecados graves também, que às vezes a gente vai cometendo com frequência, ou pecados leves, mas que são pecados, ofendem a Deus. Procurar lutar, né? Lutar para obedecer a Deus perfeitamente, pedir essa graça, né? Falar para Deus querer, né? Querer realmente, querer obedecer. E se cair, procurar a misericórdia de Deus, né? Pedir perdão e procurar o sacerdote para que ele lhe absolva em nome de Deus, né? Agora, abrindo um segundo assunto aqui que me pediram para falar, e agora mais rapidamente, né, para a gente já ir finalizando, sobre o Covid-19, né, o coronavírus. Então, a gente está nessa pandemia, né, a pandemia é uma epidemia que pegou o mundo inteiro, a gente sabe que tem países que têm sofrido muito, Espanha, Itália, vocês têm acompanhado aí nos noticiários, e o Brasil também chegou forte, né? É um vírus que ele tem um comportamento um pouco diferente do vírus da gripe, é mais agressivo, ele tem uma taxa de mortalidade maior, não é tão grande, né? A gente estima aí em torno de 0,5% de taxa de mortalidade. Claro que se você for pegar as estatísticas do Ministério da Saúde, tem tantos casos diagnosticados, tantos casos, tantas mortes, aí você faz a divisão e vê lá a taxa de mortalidade, está em, sei lá, 3%, 4%, um pouco mais, em 5%. Mas aí vocês não estão contabilizando os casos que não foram testados, que é uma boa parte, as pessoas que não tiveram sintomas, porque é uma porcentagem de pessoas que tiveram contato com o vírus e não desenvolveram nenhum sintoma, e aqueles que estão com sintomas leves, estão em casa. Então nem todos foram testados. A maioria que são testados são pessoas com um quadro mais sério. Hoje, né? Talvez com as chegadas dos kits isso mude.
Mas como, por exemplo, na Alemanha, que foi feito teste em massa, na Coreia do Sul, que foi feito também teste em massa, você vê que as taxas de mortalidade são menores. Não é tanto porque o sistema de saúde lá é muito bom, também isso ajuda, mas é também porque eles estão pegando casos leves. Então, e quando você pega casos leves, você dilui essa taxa de mortalidade. Então, existem os casos de pessoas com fatores de risco, idosos, pessoas que já têm problema no pulmão, problema cardíaco, então realmente tem maior risco de complicar, e tem todas essas medidas aí de quarentena, isolamento, existem os prós e contras de cada uma, né, de não fazer ou de fazer. O sistema de saúde tem estado, nos lugares em que tem muitos casos, acaba que o sistema de saúde não tem dado conta tanto do recado, é isso que preocupa, né, as autoridades, e também seria um dos motivos de estar tendo que fazer a quarentena. Mas assim, isso vai passar, né? De tempos em tempos, sempre vem uma epidemia, né? Já teve a gripe espanhola, teve a gripe asiática que vem em sequência, teve uma gripe na Rússia também, eu estava pesquisando sobre isso, algumas outras pandemias, e que morreram muitas pessoas, né? A gripe espanhola eu já vi várias estatísticas, mas vamos lá, a que teve menor número de mortos que eu vi foi aí por torno de 50 milhões, 30 milhões de pessoas. Então, assim, essa de que a gente está passando não vai chegar nem próximo disso. Então, antigamente as pessoas morriam assim aos montes, né, com essas pandemias. Hoje a gente tem um sistema de saúde que consegue ajudar, não resolve 100% dos casos, mas ajuda bastante. Então, a gente tem que ter muita paz nesse sentido. E também é um momento de reflexão para a gente ver que a vida acaba mesmo, né? A vida ela não é para sempre, essa vida aqui, né, na Terra, não é uma vida para sempre, né? Tem um fim, e a gente tem que estar preparado, né? Não é por causa só da pandemia, é por causa de qualquer outra coisa, né? Você pode, sei lá, atravessar a rua e ser atropelado, e aí? O que você construiu daí para trás, né? O que você quais foram as motivações da sua vida até aquele momento em que você foi atropelado, vamos dizer, ou de repente teve um mal súbito, né? A gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora, né? Então é um momento de refletir, poxa, aonde que está o meu coração, onde que eu realmente a motivação da minha vida, né? O que me faz andar para frente, né? O que me preocupa, o que realmente eu procuro na minha vida, o que eu procuro fazer, né? Esse momento é um momento que a gente está em isolamento, né? Em que a gente às vezes fica mais tempo em casa, tem que conviver mais com o pessoal de casa, é um momento de a gente aprofundar os laços, né, com quem está em casa, de caridade mesmo, de amor, aquilo que eu comentei mais anteriormente. Mas também esse momento de reflexão, de saber, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida até agora? O que eu quero fazer para frente? Onde que eu quero crescer? Quais são realmente as motivações? Quais são realmente, digamos assim, vamos dizer, as motivações da minha vida mesmo? O que me motiva? Né? Quais são os meus objetivos? Né? Então é interessante pensar nisso, né? De refletir sobre esses aspectos. E também um momento de aumentar a confiança em Deus. É um ótimo momento, né, para crescer na fé, crescer na confiança em Deus, saber que Deus é um pai que cuida, é um pai que se preocupa com cada filho, não é aquela coisa assim, não, ele se preocupa com todo mundo, né? Ele se preocupa com a população, né? Não, o Senhor preocupa com cada um, ele se preocupa com você, né? Se preocupa com a sua vida, ele está atento, ele está com o coração junto do seu, né? Nesse momento. Então, eu penso que é um momento bom para essas reflexões também. E gostaria de finalizar agradecendo o convite e estou aberto a outros se quiserem, né? E espero que tenha sido de bom proveito para todos. Quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Sim, deixo-me podar, deixo-me formar por ti. Esvazia-me, oh, vem.
agradecer as palavras do Dr. Andrei. Tem muita confiança, muito carinho com ele. É um doutor não somente do corpo, mas é um doutor da alma também, né? Graças a Deus, orienta, né? Eu fico feliz. Na profissão dele, ele leva Cristo às pessoas e é algo fantástico, né? E como ele próprio disse, primeiro, a obediência, né? Que possamos ser obedientes a Cristo, né? Nesse momento, a gente tem que obedecer, né? Hoje o nosso bispo nos dá a orientação através do seu decreto, que a gente permaneça em casa, acompanhe, né, a Semana Santa com a nossa família. Então, a você que talvez não tem muito essa questão, você é mais revoltado, eu quero ir porque eu quero ir. Respeite, oriente, o próprio Dr. Andrei falou, vamos obedecer, né? E também num aspecto de confiança em Deus. O Dr. Andrei falou isso muito bem pontuado, e essa confiança em Deus em que eu e você temos que ter. Tudo vai passar, esse momento vai passar, esse sofrimento, essa angústia, mas Deus permanece, né? Como ele diz, quantas e quantas pandemias muito piores, né? Principalmente se a gente for pegar no século XVI, a peste negra, que foi a pior pandemia que já existiu. Foram mais de 100 milhões de pessoas mortas. Graças a Deus nós vivemos num tempo hoje que é um tempo favorável, né? A qual, graças a Deus, pela ciência a gente consegue solucionar problemas, e tomara que isso passe logo. Várias pessoas aqui, como a Adriana, como a Eliane pediu, né, para que a gente consiga encontrar uma cura, uma solução para esse vírus. E também vamos rezar aqui pela Tatiana, que pediu, né, que já está há mais de 6 anos sofrendo, né, com a hemodiálise. Peçamos ao Senhor que o Senhor possa dar a graça da cura e também a graça de estar junto com ela. A você também, né, peçamos a proteção do Imaculado Coração de Maria, ela, nossa Mãe Santíssima, que intercede por nós a todo instante. Mãe, entregamos todo o nosso coração, toda a nossa vida, as nossas famílias, os nossos propósitos, entregamos o nosso ser, e que seja feita a vontade de Deus, assim como a Senhora fez com a vossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tem uma advogada, só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. E agora, para encerrar, né, vamos deixar 2 avisos. O pessoal do MAC pediu para falar que está fazendo doação, recolhendo, né, os alimentos, se você quiser ajudar pessoas que estão necessitando nesse momento tão difícil, né? E também, no próximo domingo, às 19h30, teremos a Santa Missa em louvor a Santo Expedito, que é o nosso patrono aqui do nosso estúdio, certo? 7h, perdão, não é 7h30. Então, 7h, no canal do Seja Luz, você vai acompanhar a Santa Missa em devoção e louvor a Santo Expedito. Então às 3h, você que
devoto à Divina Misericórdia, Jesus Misericordioso, também pelo projeto Seja Luz, teremos a transmissão da celebração da Divina Misericórdia às 3 horas da tarde. Conto com a sua presença aí na sua casa, junto com toda a sua família. Que Deus abençoe, tenha uma ótima noite. Estamos e continuaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze por nós e rezamos por vocês. Que Deus abençoe e uma ótima semana. Amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber e antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Até terça, fiquem com Deus.